Amigos do agronegócio, após um bom ano que foi 2010, onde houve crescimento em todos os segmentos da nossa economia, inclusive, mais uma vez, o agronegócio sendo o responsável pelo superávit da nossa balança comercial, nós chegamos em 2011. Estamos aqui com os nossos convidados, Oswaldo Piscinini, economista, empresário, historiador, assim também como o nosso grande amigo Felício, para nós falarmos das projeções, das perspectivas e do que esperamos para 2011. Oswaldo, foi um bom ano, está chegando agora o ano novo, todo mundo já chegou de viagem, já começa a lubrificar as suas ferramentas para começar o trabalho. Como que você acha que vai ser o nosso ritmo, o que você espera desse início de 2011? Chico, 2010, nós estávamos conversando um pouco antes de iniciar o programa, foi um ano excepcional do ponto de vista de venda de máquinas, que é o segmento que nós, Agroamazonas, estamos atuando aqui no Mato Grosso do Sul. Foi algo inesperado. E a nossa perspectiva para 2011 continua exatamente a mesma, bastante otimistas em função dos preços das commodities, todas sem exceção, com preços excepcionais, o clima na nossa região, aqui especificamente no Mato Grosso do Sul, correndo muito bem. Então nós acreditamos que a soja, principalmente a soja, que é a principal cultura, está praticamente definida como um ano excepcional em termos de colheita e em termos de preço. Então acreditamos que vamos continuar bastante bem nesse segmento. Felício, pelos os números, pelas as informações, o mundo inteiro cresceu e o mundo inteiro ficou mais rico. As pessoas, parece que houve uma distribuição da riqueza universal. Com isso, você acha que o fato daqueles países que exportam commodities, no caso soja, carne, eles têm uma vantagem a mais de ter um crescimento mais sustentável? Chico, eu acho que quando faz uma comparação conosco e voltado para a exportação, nós temos um estrangulamento que é a valorização do nosso real. Esse está sendo um dos complicadores, né? Foi até agora, vamos dizer, no mercado internacional no que diz respeito para as exportações. Facilita muitas importações e essas importações têm um impacto muito favorável para, vamos evitar um processo inflacionário. Agora, para quem exporta não é muito bom. Embora eu fiquei muito satisfeito, uma medida corajosa tomada pela presidente Dilma, né? Foi anunciado, acho que já tem até uma resolução do Banco Central, estabelecendo um mecanismo novo, tá certo, nas operações em dólares, tá certo, que os bancos que operam vão ter que fazer uma espécie de um depósito compulsório, equivalente acho que 60%, isso aí vai dar uma segurada, vamos dizer, vai evitar que continue esse processo, vamos dizer, de valorização. Isso aí, então, pode ser até uma alavanca para nós melhorarmos até um pouco as exportações. A gente tem visto nesse início já falando da presidenta Dilma, nesse início de gestão de mandato, um estilo diferente dos presidentes anteriores, de pouca palavra, de pouca aparição, né, reservada e com muitas reuniões, e parece que está começando a haver muita decisão. Vocês acham que vai ser um governo de decisão? Olha, pelo perfil da Dilma, eu acho que sim. Há pouco nós estávamos falando, eu concordo plenamente com o ponto de vista do Felício, de que ela é uma mulher muito menos emotiva do que foi, por exemplo, o Lula para tomar decisão. E para ser um bom gestor, você tem que agir muito mais com a razão do que com o coração. Nesse ponto, eu acho que ela leva muita vantagem, eu acho que ela está tomando o pé da situação e nós vamos começar a ver realmente quem é a Dilma logo em seguida, aí, porque até agora ela não mostrou muito, né? Não sabemos o rumo certo que ela vai tomar, no meu ponto de vista. Não sei o que o Felício acha. Vamos dizer assim, no que diz respeito à gestão, presença, poder capacidade de decisão, eu acho que foi uma mudança extraordinária para melhor, tá certo? Eu acho que a Dilma demonstra que ela não deixa para amanhã assuntos que devem ser resolvidos. Eu acho que esse do Banco Central mostrou isso aí. Quer dizer, na primeira semana de governo, chama o ministro da Fazenda e diz: que estudos vocês têm para nós evitarmos a continuidade dessa valorização da nossa moeda? E o Banco Central tinha imagino, estudos sobre isso.
E o Lula, por questões de simpatia ou de preferência para ajudar banco, aquela coisa toda, não tomava essa decisão. A Dilma tomou na primeira semana. Então, eu tenho a impressão que, em termos de tomada de decisão, de gestão, eu tenho a impressão que nós melhoramos barbaridade e eu tenho a impressão que, nesse aspecto, ela vai surpreender. Eu acho que ela vai meter um facão muito grande no orçamento. Aliás, a Confederação Nacional da Indústria está pedindo um corte de 48 bilhões no orçamento federal. Eu tenho a impressão que, independentemente da CNI estar pedindo isso, ela já faria isso, tá certo? Coisa que você teria alguma dificuldade com o Lula. O Lula continuava achando que estava bem, que era aquela coisa toda e tal, né? E pela característica dele de populista. Eu tenho a impressão que não é isso que tem a Dilma. A história dela não mostra isso. Não mostra, definitivamente. Não mostra isso. Então, e já deu mostra nas primeiras decisões dela. Eu tenho a impressão que na composição do segundo escalão está mostrando firmeza. Tem que acabar com aquele poder paralelo que existe no segundo escalão, que é onde ocorre, vamos dizer assim, a ineficiência da gestão pública. Eu tenho a impressão que ela vai, vamos dizer, sinaliza bem nesse sentido. E como nós tivemos um período, o último período de governo muito acelerado, assim, muito solto, sem segurar muito as rédeas, o próprio desenvolvimento levou a isso, e ainda com essas oscilações assim, da Europa principalmente, agora Espanha, Portugal, isso, quer dizer, esse mundo não estando nada firme a sua economia, é importante que o governo aqui comece a tomar decisões mais firmes e menos populistas, né? Não tem dúvida. Eu acho que a credibilidade vai depender muito disso aí. Agora, eu pergunto para vocês dois, vocês são pecuaristas também, produtores rurais. No caso do agronegócio, como vocês veem a Dilma? A Dilma seria uma pessoa que vai dar atenção, seria uma presidente que vai dar atenção para o nosso negócio, porque o Lula, mesmo que a gente não goste, ele deixou saudade. Ele foi um cara muito ousado no agronegócio em termos de estar ao nosso lado. Crédito. Eu acho que foi em termos de crédito. De crédito. Mas não de estabelecer crédito. Confiança em termos de estabilidade, o direito de propriedade, não, por isso exemplo, não. É omisso. Sem dúvida. Ele foi omisso tanto na parte indígena como na parte de reforma agrária. A reforma agrária melhorou quando passou a comprar. Então, do ponto de vista de crédito. Então, isso aí melhorou. Mas em termos, eu acho que ele foi excepcional em termos de crédito. Sim. Mas ele percebeu, óbvio isso, a equipe econômica dele sabia isso. Para você chegar no montante de 290 bilhões de dólares de reserva cambial, você precisava de onde? Botar commodities no mercado internacional, não tinha espaço. E para isso você tinha que o quê? Irrigar o setor com recurso financeiro, senão você não iria ter produção suficiente. E a Dilma vai nessa batida? Eu tenho a impressão que vai. Porque não mudou, quer dizer, a Dilma já era governo. Agora, a Dilma já era governo, que ela, por exemplo, no meu entendimento, Felício, ela está por dentro do funcionamento da máquina, que você não vai ter aquele interregno seguinte, mudou de governo, eu vou tomar pé da situação. Ela já tomava as decisões, só que como Lula era o Lula e era o cara populista daquela personalidade, às vezes o Lula não poderia tomar algumas decisões por não ser popular. Exato. O que para ela vai tomar o que é acertado. Eu acho que esse eu vejo o seguinte, sobre esse aspecto do direito de propriedade. A Dilma, parece que já divulgou, ela vai manter o presidente da FUNAI. Que todo mundo, vamos dizer, odeia, vamos dizer, todo mundo não, pelo menos o produtor rural, essas regiões onde você tem esses conflitos indígenas. Ele não vai ser o mesmo presidente que ele foi da FUNAI com o governo, no governo Lula, presidente da FUNAI, ele não vai ter a mesma autonomia que ele tem com a presidência Dilma, porque ela é gerente, ela comanda, ela não se deixa comandar. Ela exige, ela já chamou a atenção do ministro Guido Mantega, que com o Lula ele falava uma hora, de manhã ele falava uma coisa, meio-dia outra, à tarde outra e tal. Quando ele fez uma fala sobre o salário mínimo, dizendo, olha, se for acima de 40, o governo veta. Ela chamou, ela falou, você não tem autoridade para dizer isso. Quem diz isso é o presidente da República, você pode sugerir para o presidente. Agora não é você que vai falar que vai vetar. Então vamos ver, ela manda. O Lula não mandava. Deixava o barco correr. Agora o Lula ele era hábil. O Lula muito hábil, ele teve méritos extraordinários, como um homem que teve uma capacidade incrível de abrir mercados, né? Abriu um mercado forte para a China, onde nós exportamos todos os nossos commodities.
o Irã mesmo, que tivemos sempre essa questão de discussão, de você ver a questão de religiosa ou a questão disso, porque o Ahmadinejad está contra os Estados Unidos na questão nuclear, mas ele abrindo o mercado, foi o mercado que mais nós vendemos carne, o próprio Egito, Oriente Médio, enfim. A Venezuela, né, foi o mercado que mais comprou boi em pé. Então, o Lula teve aliás, habilidade... sem comprar, não tem produção? Não tem. O Lula teve muita habilidade. O produtor como virou inimigo. Um homem, por exemplo, o Angola, o Brasil exportava $1 bilhão, no governo dele foram 20 Chico, bilhões de a dólares. habilidade do Lula, Ele foi eu acho que, vamos dizer, ela é incontestável, tá certo? E fez, não tem dúvida que fez um bom governo. Agora, a pergunta que se faz é o seguinte: gestor. O país poderia continuar dessa forma a ser administrado? Não, não. É um período cíclico. Exatamente. Que permitiu que, vamos dizer, com esse estilo, desse resultado. Tá certo? Mas não é mais daqui para frente. Não é. Nós temos, olha, você viaja para o interior do nosso estado, do país, enfim. O problema nosso de infraestrutura, de falta de infraestrutura, Chico, salta aos olhos. O Oswaldo estava falando agora, ele fez uma viagem para o sul. O país não precisa crescer muito, se ele crescer 4%, você não tem, essa infraestrutura não suporta. Você tem gargalos homéricos, isso vai virar um caos. Delfim já disse isso há 15 anos atrás. Então, e não é falta de recursos, hein? Porque não se é você falta pegar, de gestão mesmo. Gestão mesmo. Se você pegar o dia aí, eu acho que dos 3 últimos 4 anos, você botou dinheiro, 8 bilhões em mão de ONG, que você não sabe para quê. Se você aplicasse 8 bilhões em infraestrutura, você já melhoraria muitas coisas. Então, o problema nosso é gestão. Você tem uma arrecadação extraordinária, você tem faltas de recursos, ainda tem. Mas com os recursos que nós temos, é suficiente se tiver boa gestão para melhorar muito. Sem dúvida. E até a questão de emprego, de qualificação de gente, né? Nós temos mais de 200 mil estrangeiros de nível superior trabalhando. Esses dias atrás, encontrei um engenheiro mexicano em Nova York, conversando, e ele veio dizendo que ele tem que falar português. Eu falei para ele, mas por quê? Ele falou, porque o Brasil hoje é a grande bola da vez, é o país que oferece as grandes oportunidades e quem quiser bom emprego tem que falar português. E ele já começou a falar português. Ele e o mundo inteiro acha isso. Todo mundo. O pré-sal exige que a Petrobras contrate até 2014 220 mil profissionais. Só a Petrobras. Então, não tem dúvida. Agora, vamos ver. Essa gestão da Dilma, eu tenho a impressão que ela caminha nesse sentido. Não pode ser aquilo que aconteceu nos últimos 8 anos. Não é isto, tá certo? Nós temos que melhorar, nós temos que voltar a ter equilíbrio nas contas públicas, ter superávit, porque você só vai reduzir esse juro, que é um dos problemas nossos também, esse juro real mais alto do mundo, em função do próprio déficit público nosso. As despesas de custeio são grandes demais. Ela teve uma reunião, a presidente Dilma, já com seus principais ministros, inclusive participando o pessoal da Receita, mais da área econômica, para colocar em pauta e se aprofundar numa reforma tributária. Parece que essa é uma das grandes questões que começa a ser discutido, que no nosso entendimento, né, seria importante. Agora vamos ver a questão da coragem política e se os partidos, né, estão com esse assunto prioritário na pauta do Congresso Quando você estava Nacional. Fazendo comparação de preços de produtos lá no exterior e o produto aqui no mercado nosso, vamos dizer, este é o grande problema. Você tem um custo extremamente alto, porque os seus impostos são impostos que incidem sobre a produção. Quando nós fazemos uma comparação da carga tributária nossa com a carga tributária dos Estados Unidos, mas a forma de tributação dele é sobre ganho de capital grande. A nossa está concentrada na produção. Então, isso que mata, porque isso encarece o produto. Se você tem um imposto sobre ganho de capital, sobre o capital e não sobre a produção, você desonera a produção. E nós temos essa alta carga tributária nossa, ela está em cima da produção, ela está em cima de folha de pagamentos, enfim, de todos os fatores determinantes de produção. Então, Felício, então, quando você vai discutir a carga tributária, fala assim, o Brasil tem uma economia suficiente para continuar gerando o volume que nós precisamos de arrecadação, mudando, vamos dizer, essa forma de tributação? Eu digo que não tem. Não tem. Então, aí é que está o grande... No próximo bloco, nós vamos aproveitar o seu conhecimento, o do Oswaldo, e vamos discutir um assunto extremamente importante, que é custo Brasil.
fazer alguma comparação, alguns paralelos entre o que custa aqui no país e no exterior, os comerciais.